Por que uma mulher inconveniente causa ansiedade e incompreensão? As pessoas a evitam e temem por um motivo. Ela não se deixa controlar, muda as regras do jogo e se recusa a viver segundo roteiros alheios. Shocked face que a torna forte e perigosa para os outros? Neste vídeo, revelaremos seus segredos e entenderemos por que ser inconveniente não é uma falha, mas a maior forca. Quer saber o que está por trás da imagem da mulher inconveniente? Então fique conosco. A primeira característica é que ela não tem medo de expressar sua opinião. Existem mulheres que preferem ficar em silêncio, mesmo que tudo dentro delas grite, apenas para manter a paz nos relacionamentos ou no trabalho. Mas a mulher inconveniente é um tipo completamente diferente de personalidade. Ela não tem medo de expressar sua opinião, mesmo que isso cause tenso ou conflito. Ela sabe que seus pensamentos, sentimentos e ideias são importantes. Ela não os esconde só porque alguém pode não gostar. Essa mulher não concorda apenas para evitar uma situação constrangedora. Ela não vai concordar com uma crítica injusta, esperando que outra pessoa diga a verdade. Se algo a incomoda ou parece errado, ela certamente levantará a questão, apesar das possíveis consequências para muitas pessoas. As pessoas se acostumam que outros concordem com o curso dos acontecimentos, mas é desconfortável quando alguém expressa discordância abertamente. Isso causa desconforto nos outros. Uma mulher inconveniente não pode simplesmente engolir a magoa ou fechar os olhos para a injustiça. Ela não busca agradar a todos ao seu redor. Para ela, é importante permanecer fiel a si mesma. Se ela tiver que escolher entre seu conforto e as expectativas dos outros, ela sempre escolherá a si mesma. Isso pode chocar aqueles ao seu redor, acostumados com pessoas complacentes. Sua franqueza assusta porque lembra que muitos permanecem em silêncio nos momentos certos. Ela é como um espelho, refletindo a forca e a fraqueza daqueles que preferem o silêncio. A forca está, na verdade, aberta, mesmo que ela fique sozinha. Suas palavras não estão sujeitas à pressão. Ela não será parte da multidão que tem medo de falar a verdade, pois sua voz é importante demais para ficar em silêncio. A segunda característica da mulher inconveniente é a habilidade de estabelecer limites. Ela sempre sabe claramente onde estão os seus limites pessoais e não permite que sejam violados. Seus limites não são apenas regras de convivência, mas proteção do tempo, energia e sentimentos. Se alguém tenta violá-las, ela dirá não calmamente, mas com firmeza. Essa é a sua forca. Muitos estão acostumados a ver mulheres se sacrificando pelos outros, esquecendo suas próprias necessidades apenas para agradar a família e os amigos. Para ela, limites não são uma parede para se isolar do mundo, mas uma distância saudável que permite preservar a si mesma e o equilíbrio interior. Ela protege naturalmente seu espaço, mesmo que isso cause descontentamento nos outros. Seu não confiante pode parecer egoísmo, mas por trás disso está uma profunda compreensão do seu valor. Ela sabe que seu tempo e energia não são infinitos e precisam ser preservados. Se ela não os proteger, simplesmente esgotará. Ela não é inclinada a conversas vazias ou acos por conforto dos outros. Tudo o que ela faz vem de um desejo sincero e não de hábito ou pressão das circunstâncias. Isso a torna desconfortável para aqueles acostumados ao auto-sacrifício infinito e as vítimas pelos outros. Ela entende que, quando está cansada, ajuda não só a si mesma, mas também aos outros. Ela ensina respeito e dá o exemplo. Nos relacionamentos, é importante respeitar o espaço pessoal de cada pessoa. Isso exige coragem e maturidade, pois é muito mais fácil seguir a corrente e evitar conflitos. A independência dela não é apenas liberdade material, mas também um estado de espírito. Ela sabe que pode enfrentar qualquer dificuldade sozinha. Ela não procura alguém que resolva todos os seus problemas. Para aqueles acostumados com papéis tradicionais, ela parece desconfortável. Ela não precisa de tutela ou controle. Ela sabe o que quer e como alcançar isso.
sem depender da aprovação dos outros. Essa independência causa desconforto em muitos, pois ela não precisa da avaliação alheia e vive segundo suas próprias regras. Ela está acostumada a confiar apenas em si mesma, e isso gera respeito naqueles que veem nela verdadeira força e independência. Para muitos, especialmente os que veem a mulher como o elo fraco, essa independência se torna um verdadeiro desafio e uma força incompreensível. No entanto, ela não busca desafiar ninguém. Ela simplesmente vive como acha certo, sem pedir permissão ou aprovação. Ela não tem medo de cometer erros e aprender com eles, pois entende que a vida é um processo de crescimento e desenvolvimento, e os erros são oportunidades para se tornar mais forte. Essa consciência lhe dá ainda mais confiança em si mesma e em suas decisões, permitindo que siga em frente, apesar das dificuldades e dúvidas. Ela não tem medo de arriscar, porque sabe que, no final, sempre encontrará uma saída para qualquer situação e superará qualquer obstáculo. A força dela se torna desconfortável para aqueles acostumados à dependência e aos papéis tradicionais, onde a mulher deve ser fraca e obediente. Essa mulher não teme mudanças e não se apega ao passado, se entende que ele não lhe traz mais alegria ou o benefício. Ela está pronta para deixar tudo que a puxa para trás e seguir em frente, mesmo que tenha que começar do zero e trilhar um caminho desconhecido. Ela sempre avança, mesmo que ao seu redor fiquem apenas aqueles que têm medo de dar esse passo importante na vida. Para ela, não é apenas uma oportunidade de viver segundo suas próprias regras. É a habilidade de escolher o caminho e criar a vida conforme suas próprias leis. Seguir pela vida, apesar de quaisquer obstáculos, é a quarta característica do seu caráter. Ela não teme a solidão. Para ela é um estado natural que permite compreender melhor a si mesma. A solidão para ela não é algo assustador, mas uma oportunidade de conhecer seus pensamentos e desejos. Ela não se apega a relacionamentos por companhia, valoriza a força interior e a autossuficiência. Muitos temem a solidão, considerando-a errada, mas a mulher desconfortável vê nela um tempo para o autodesenvolvimento, para dedicar atenção aos seus interesses, paixões e objetivos. Para ela, a solidão não é punição nem sinal de problemas. É um tempo para reflexão, análise das ações e planejamento, sem pressa para preencher o vazio com pessoas desnecessárias. Esse mundo interior é rico e não depende de fatores externos. A solidão lhe traz plenitude e ela não busca manter relatos superficiais. Essa capacidade de estar só desperta admiração em poucos que veem sua profundidade, mas pode afastar aqueles acostumados a depender da atenção alheia. Na sociedade, é comum pensar que a pessoa deve buscar relacionamentos a qualquer custo, mas a mulher desconfortável vê isso de outra forma, valorizando sua independência. Compromisso não é com ela. Ela está disposta a esperar por quem realmente se esforça, e não apenas preenche o vazio para não ficar sozinha. O silêncio não a assusta. Ela não tem medo de ficar a sós com seus pensamentos, ao contrário de muitos que buscam refúgio na agitação constante ou em novos encontros. Ela valoriza os momentos de silêncio e sabe que a solidão não é a ausência de algo, mas a oportunidade de preencher a vida com o que realmente importa. Quando ela entra em um relacionamento, não é por medo de ficar só, mas por uma escolha consciente, que a torna livre no sentido mais profundo. Essa abordagem à solidão a torna desconfortável para aqueles que estão acostumados a pensar que a mulher deve buscar companhia constante. Ela não vai buscar a atenção dos outros, nem permitir que dependa dela, o que a torna livre e confiante. A quinta característica é que ela desafia estereotipos. Não tem medo de se destacar na multidão e não busca se encaixar em papéis impostos. Ela não quer ser conveniente. Simples ou corresponder às expectativas. Suas escolhas frequentemente vão contra o que os outros consideram certo. Ela quebra estereotipos com coragem, mostrando que uma mulher pode ser forte, independente e viver segundo suas próprias regras. Ela não se importa com a opinião dos outros,
vive como acha certo, livre das expectativas e preconceitos alheios. Outros pensam sobre sua vida, mas ela não se ajusta às expectativas dos outros nem teme o julgamento. Ela entende que estereotipos são limites que impedem a pessoa de se revelar. Ela não está disposta a aceitar esses limites como seus. Por exemplo, quando dizem que a mulher deve ser fraca, uma mulher incômoda apenas sorri. Ela sabe que forca não depende do gênero. Sua forca é um sentimento interno de confiança, não o desejo de provar algo a alguém. Ela não tenta ser uma boa menina, seguindo os padrões sociais da mulher ideal. Seu objetivo é ser fiel a si mesma. Mesmo que isso a torne incômoda para aqueles acostumados com ideias tradicionais, ela permanece sendo ela mesma. Ela pode escolher a carreira em vez da família, não se casar se não houver necessidade, ou decidir por qualquer acaso fora das normas. Nessa singularidade dela, ela não segue regras só porque são aceitas. Ela sempre se pergunta, o que eu quero? Se sua escolha contradiz a opinião da maioria, ela ainda assim segue seu próprio caminho. Isso pode irritar quem vive segundo normas estabelecidas. Uma mulher incômoda não mudará a si mesma pelo conforto dos outros. Sua vida é a busca pelo verdadeiro sentido e não seguir as regras alheias. Ela escolhe a liberdade de ser ela mesma, mesmo que esse caminho seja difícil e incompreendido por muitos. Sua forca está na honestidade consigo mesma. Seguir os padrões dos outros é frequentemente imposto por aqueles que têm medo de sair da zona de conforto. Ao quebrar estereotipos, a mulher se liberta e dá exemplo aos outros. Ela dá aos outros a oportunidade de ver que ser incômoda não é uma falha, mas uma virtude. Isso desperta admiração naqueles que valorizam coragem e forca. Ao mesmo tempo, suas ações podem causar rejeição naqueles que temem mudanças, mas a mulher incômoda não busca agradar a todos. Ela segue seu próprio caminho e sabe que o mais importante é ser honesta consigo mesma. Seu incômodo é uma expressão de força e independência. A mulher incômoda não é aquela que complica a vida dos outros, mas aquela que vive segundo suas próprias regras, sem se adaptar às expectativas alheias. Seu incômodo é força, a capacidade de ser honesta consigo mesma e com os outros. Ela não tem medo de dizer a verdade e estabelecer limites. Ela quebra estereotipos, sem buscar ser conveniente, ou compreendida por todos. É isso que a torna única e forte. Essas mulheres provocam diferentes reações, desde admiração até incompreensão e até medo, mas sempre permanecem fiéis a si mesmas. O que faz desconforto dela é a sua liberdade, a capacidade de escolher sua vida sem se preocupar com a opinião dos outros. Talvez seja essa liberdade que a torna forte e única em um mundo onde muitos têm medo de mudanças. A qualidade mais importante que cada um de nós deve desenvolver é a habilidade de ser desconfortável em relação aos nossos princípios, desejos e verdadeiros objetivos. Uma mulher desconfortável é aquela que inspira os outros a serem eles mesmos, que não tem medo de expressar seus pensamentos e seguir seu próprio caminho. Se você se reconhece nessas características, saiba que essa é sua forca. Não tenha medo de ser desconfortável. Tenha medo não de ser desconfortável, mas de perder a si mesma ao tentar agradar os outros e esquecer seus próprios desejos. Se você reconheceu em si as características de uma mulher desconfortável, não tenha medo de seguir esse caminho. Sua forca está na honestidade consigo mesma e com os outros. Lembre-se, ser desconfortável não é uma falha, mas um sinal de liberdade interior e independência. Compartilhe nos comentários como você demonstra sua forca e defende seus princípios. Inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Não esqueça de deixar seu like. Até a próxima! Lembre-se, seu desconforto pode se tornar sua maior virtude.